Bom dia a todos. Vamos continuar aqui com nossa série de vídeos, hoje falando sobre a miastenia graves. Lembrando que esses vídeos são voltados para profissionais de saúde, não especialistas, médicos, estudantes da área de saúde interessados em doenças neurológicas. Bom, a miastenia é uma doença neurológica imunológica caracterizada pela produção de anticorpos contra receptores de acetilcolina na junção neuromuscular. Então vejam esse pequeno esquema aqui. Aqui nós temos a junção neuromuscular, a terminação nervosa, aqui as vesículas com a acetilcolina. No funcionamento normal, o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, se liga ao receptor, dando origem ao impulso nervoso. E o que acontece na miastenia? Nós temos o anticorpo se ligando ao receptor de acetilcolina e bloqueando esse receptor, impedindo que a acetilcolina se ligue ao receptor e dê origem ao impulso nervoso. Então, basicamente, na miastenia, nós temos uma doença autoimune, produção de anticorpos que se ligam ao receptor de acetilcolina, evitando o funcionamento normal da junção neuromuscular. Então, esse esquema é bem interessante para que se entenda o funcionamento, a fisiopatologia da doença. Lembrando que a alteração na miastenia é pós-sináptica. Epidemiologia e sintomatologia. A incidência da miastenia fica em torno de 1 a 9 casos por milhão de habitantes. Não é tão comum assim, apesar de que nós vemos bastante na prática neurológica. Ocorre mais em mulheres, a proporção de 3 mulheres para 2 homens. E quais são os principais sintomas? Fraqueza. Fraqueza certamente é o principal sintoma. Os pacientes relatam fadiga, cansam com muita facilidade. Começam a fazer uma atividade com maior demanda física e se cansam com muita facilidade. Letargia. Diplopia. Diplopia é um sintoma capital, muito importante na miastenia. Isso porque há um comprometimento na musculatura extrínseca do olho. Vamos ver mais à frente. Disfagia, dificuldade para deglutir. E em casos mais graves, falta de ar. São as tão temidas crises miastênicas, que podem levar inclusive à insuficiência respiratória e à morte, se não for tratada. Então, lembrando, o principal sintoma é fraqueza, cansaço aos esforços. Isso deve chamar a atenção para que o médico pense em miastenia. Aqui é uma classificação muito utilizada, já é antiga, mas ainda utilizada. A forma ocular pura da miastenia, nós temos apenas a ptose, pálpebras caídas e diplopia, visão dupla. O paciente apresenta-se com a pálpebra caída e se queixando de diplopia. A forma ocular pura só apresenta esses sintomas. E tem as formas generalizadas, em que você tem o sintoma ocular, ptose, diplopia, mas também envolvimento da musculatura do corpo. Então, fraqueza muscular nos braços, nas pernas, geralmente mais proximal, mais na raiz dos membros, nos ombros, nas coxas. Sempre lembrando que, do ponto de vista clínico, é importante pesquisar o esgotamento muscular. Então, o paciente começa fazendo o movimento contra a resistência. No início, ele consegue fazer bem a resistência ao médico, ao teste motor, mas com a insistência, com a repetição do teste, ele vai cansando. Já não vai mais conseguir resistir à contraposição de força realizada pelo médico. Então não adianta testar apenas uma vez, precisa testar várias vezes ao longo do exame para verificar o esgotamento muscular. Então você tem forma generalizada leve, moderada grave,
formas de instalação aguda fulminante, formas muito graves. Aqui é uma face característica do paciente miastênico. Observa-se a pitose muito clara, pitose bilateral, um pouco assimétrica, mas bilateral. Aqui também pitose simétrica, nos dois olhos mais ou menos igual. Outra pitose. Observem que o olhar está desconjugado, há um desvio ocular. Isso pelo comprometimento da musculatura extrínseca do olho. É exatamente isso que causa a diplopia, uma queixa muito frequente em pacientes miastênicos. Então, o paciente tem pitose, alteração da oculomotricidade, gerando diplopia. Observem bem essas faces, pois são típicas do paciente miastênico. Acontecem outras doenças também, ainda mais raras, mas deve imediatamente lembrar ao médico de que pode se tratar de miastenia. Diagnóstico. Primeiro, clínica compatível. Paciente com a fraqueza, cansaço aos esforços, pitose, diplopia. Pensar em miastenia. Qual é o exame complementar inicial? Eletroneuromiografia. Observaremos um padrão de decremento com os estímulos repetitivos. O que é isso? O eletroneuromiografista vai fazendo estímulos progressivos e vai observar uma diminuição da resposta à medida que vai havendo a fadiga muscular. Isso é típico de miastenia. Então, quando você solicita a eletroneuromiografia pensando em miastenia, precisa pedir a pesquisa de decremento, os estímulos repetitivos, para que o neurofisiologista faça essa técnica. Existem casos com forte suspeita clínica, você está pensando realmente em miastenia, mas a eletroneuro padrão é negativa. Nesses casos, podemos pedir a eletroneuro de fibra única, eletroneuromiografia de fibra única. Qual é a diferença? Nessa técnica, o neurofisiologista utiliza eletrodos muito finos, bem mais finos do que o padrão. Geralmente, esse eletrodo é introduzido no orbicular dos olhos. Essa técnica tem alta sensibilidade para miastenia, mais de 95%. Então, é bastante específica. Em casos de dúvida, com um padrão de eletroneuro normal e clínica compatível, podemos utilizar, então, a eletroneuromiografia de fibra única. Anticorpos. É muito importante pedir os anticorpos antirreceptor de acetilcolina. Como vimos, é esse anticorpo que bloqueia na região pós-sináptica a função da acetilcolina. Então, podemos dosar esse anticorpo. Ele tem uma boa sensibilidade de positividade. Pode ser negativo. Nos casos negativos, em que você pediu o anticorpo antirreceptor de acetilcolina e foi negativo, você pode pedir o anti-MuSK. O anti-MuSK é positivo em cerca de 40% dos pacientes com o antirreceptor de acetilcolina positivo. Então, você pediu o anticorpo antirreceptor de acetilcolina e veio negativo em um paciente com clínica de miastenia, você deve pedir o anti-MuSK. Tomografia de mediastino. Alguns pacientes com miastenia têm timoma. É um tumor do timo. Esses casos precisam ser identificados porque é preciso fazer a cirurgia para retirar o timoma. Então, todo paciente com miastenia deve fazer uma tomografia de mediastino para investigar timoma. Não se pode esquecer disso, é muito importante. Tratamento. O tratamento da miastenia se inicia de forma sintomática com a piridostigmina, que é o Mestinon. Essa medicação é um inibidor da acetilcolinesterase, portanto, ela aumenta a quantidade de acetilcolina na fenda. É puramente sintomático. À medida que aumenta a quantidade de acetilcolina,
vai aumentar a competição contra os anticorpos. Funciona muito bem, principalmente em pacientes com quadros leves, com a fraqueza leve, com sintomas mais discretos. Esses pacientes podem ser tratados apenas com sintomáticos, apenas com Mestinon. Timectomia, pacientes com timoma têm que fazer, todos os casos. E muitos pacientes com hiperplasia tímica também precisam fazer, porque eles observam uma grande melhora quando retiram o timo. Então, timoma, todos têm que tirar o timo. Todos têm que tirar o tumor. E pacientes com hiperplasia tímica, muitos têm que fazer, porque tem uma grande melhora após a cirurgia. Corticoide. Pacientes que não respondem bem ao Mestinon, pacientes com sintomas mais graves. Esses casos precisam usar corticoide, geralmente a prednisona. Nós usamos inicialmente dose baixa, porque alguns pacientes pioram quando começam o corticoide. Os primeiros dias podem ter uma piora clínica. Então, começamos com uma dose baixa e vamos mantendo a dose. O paciente costuma melhorar depois de algumas semanas. Então, se mantém o Mestinon junto ao corticoide, junto à prednisona. Alguns pacientes que não toleram bem o corticoide, não toleram bem a prednisona, precisarão usar a azatioprina. A azatioprina é um imunossupressor. Ele tanto vai tratar a doença, diminuindo a produção do anticorpo, quanto vai funcionar como um poupador de corticoide. Aqueles pacientes que não toleram corticoide ou que apresentam efeitos colaterais. Então, tratamento da miastenia. Mestinon, esse é o inicial. Todos os pacientes praticamente vão utilizar. Muitos associados com a prednisona. E alguns casos precisarão da azatioprina. Esse é um alerta importante. Muitos medicamentos pioram a miastenia. Muitos. Essa extensa lista aqui é ilustrativa. Existem outros. Isso não quer dizer que o paciente miastênico compensado, controlado, não possa usar esses medicamentos. Se for muito necessário, realmente necessário, podem utilizar. A maioria deles, mas com muito cuidado, com muita parcimônia, porque as medicações podem piorar a miastenia, podem desencadear crises miastênicas. Então, usar com muito cuidado essas medicações, só quando for muito necessário e sob acompanhamento médico rigoroso. Então, só citando alguns, benzodiazepínicos devem ser evitados ao máximo. Relaxantes musculares também. Alguns antibióticos também podem piorar. Anestesia, anestésicos são sempre um problema em miastênicos. Algumas anestesias, procedimentos que seriam simples, poderiam ser feitos em consultório. No caso de miastênico, devem ser feitos em hospital, porque se houver uma piora clínica, é preciso que haja um suporte respiratório de UTI para tratar desses pacientes. Então, o uso de medicação é sempre um problema em pacientes miastênicos. Deve-se ter muito cuidado. E as crises miastênicas, as temidas crises miastênicas, elas podem levar ao óbito. Como fazer? Se o paciente tem uma crise miastênica, ele tem que ser internado. É preciso investigar se houve algum fator desencadeante dessa crise. Você tem um paciente miastênico controlado, que vem em medicação regular, está bem clinicamente, e apresenta uma crise miastênica, uma súbita piora da fraqueza, comprometendo a respiração, é preciso ver se não tem um fator desencadeante. Os principais são infecções e o uso de algumas medicações, como nós falamos há pouco. Muitos pacientes precisarão de suporte ventilatório, de UTI.
Alguns precisam de intubação, até que a crise miastênica seja controlada. E como se trata a crise miastênica? O tratamento padrão é com plasmaférese ou imunoglobulina. Plasmaférese tem a vantagem de agir mais rápido, mas as duas são igualmente eficazes. Tanto a plasmaférese como a imunoglobulina são de primeira linha no tratamento da crise miastênica. Em alguns pacientes também se pode fazer a pulsoterapia com metilprednisolona. Também funciona. Consideramos de primeira linha plasmaférese e imunoglobulina. A pulso com metilprednisolona, um corticoide venoso, é uma alternativa. Pode ser usado também. Era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos.